Como eu já havia dito no vídeo de um pouco mais cedo, os ataques do Tarcísio ao STF deixaram vários ministros ali muito bravos, indignados com a postura do governador e talvez isso pode gerar grandes problemas para ele ali com o STF, ainda mais que Tarcísio aí está pleiteando ser o candidato bolsonarista em 2026. É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vamos ler aqui rapidamente, né, a análise do Globo que fala sobre isso, né, sabendo que o Globo tem ali fontes muito próximas dentro do STF, né? Então, recados foram dados aqui através dessa matéria. E é exatamente esses recados aqui que a gente vai passar para você no vídeo de hoje, tá? Então, vamos ali para a matéria. Integrantes do STF achavam que a mudança de figurino político de Tarcísio de Freitas era parte de um jogo de cena. O governador de São Paulo passou a atuar em Brasília para anistiar Jair Bolsonaro, com a perspectiva de se tornar o sucessor do ex-presidente nas eleições de 2026. No entanto, durante um discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, Tarcísio fez uma espécie de dublagem do pastor Silas Malafaia ao dizer que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. Essa fala deixou membros da corte indignados e surpresos, tá? Então vamos lá. Um ministro do STF disse ter sido surpreendido com a postura de Tarcísio, porque ele é o governador de São Paulo, assim mesmo com letras maiúsculas, tá? Isso até me faz quase ter certeza de quem é esse ministro do STF que falou isso, tá? É um ministro do STF aí que adora, né, colocar letras garrafais ali, né, nos seus acordões, né, nas suas teses. Eu até acho que sei quem foi, tá? Mas não vou afirmar com convicção, mas tenho uma suspeita muito forte de quem foi esse ministro aí. E não estava até então na prateleira de bolsonaristas radicais, como o deputado Nicolas Ferreira e o pastor Silas Malafaia. Outro integrante da corte destacou que, ao fugir do tom institucional, o chefe do Estado paulista caiu na tentação de pagar uma fatura para conseguir o apoio do ex-presidente para ser ungido como principal candidato da direita nas eleições de 2026. Um terceiro magistrado relembra ainda que Tarcísio sempre fez questão de cultivar uma boa relação com membros da corte, buscando contatos frequentes, mas que depois do ataque a Moraes pode ter dinamitado pontes importantes com a cúpula do Poder Judiciário. Ó, recados estão sendo dados aqui, né? O ministro falando, ó, tô achando que teu filme tá queimado aqui, viu? Acho que queimou umas pontes aqui, o negócio tá feio pra você, viu? Acho que é bom você se retratar e de preferência publicamente, se você ainda quiser manter pontos com o STF, né? Então, quem sabe ler entre linhas aqui consegue entender bem o que está sendo dito, né? Quais são os recados que estão sendo dados. Nos últimos anos, Tarcísio atuava para arrefecer a temperatura da crise dos bolsonaristas com o STF. Ele foi o responsável por promover um encontro a portas fechadas entre o senador Jorge Seife e Moraes para evitar a cassação do mandato do parlamentar pelo TSE, revelou a colunista Bela Megali. O governador de São Paulo também mostrou deferência ao ministro da Corte quando desconsiderou um desafeto do magistrado na nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Estado paulista, conforme mostrou a revista Piauí. A relação entre Tarcísio e Moraes se estreitou ainda durante o governo Bolsonaro, quando o então presidente estava em constante pé de guerra contra o ministro do STF. O então ministro de Infraestrutura se aproximou do ex-presidente Michel Temer, responsável pela nomeação de Moraes na corte, para tentar apaziguar os ânimos entre o ex-capitão do Exército e o magistrado. Desde então, Tarcísio sempre tentou nutrir uma proximidade com Moraes, colocando-se na posição de bolsonarista moderado. Essa postura incomodava apoiadores do ex-presidente, que viam no governador de São Paulo um papel duplo, sem que conseguisse exercer qualquer influência no ministro do STF. Uma das principais razões de descontentamento de parlamentares da oposição com Tarcísio foi o fato de ele não ter conseguido reverter a decisão de Moraes de reter o passaporte do Bolsonaro. Diante dessa desconfiança e da necessidade de mostrar que é um aliado fiel ao ex-presidente, o governador de São Paulo passou a se colocar estrategicamente em posição antagonista a de Moraes. Na semana passada, Tarcísio não só disse que assinaria o indulto de Bolsonaro caso recebesse a caneta presidencial em 2026,
como também entrou em campo para tentar destravar a anistia irrestrita ao ex-chefe. Em relação à investida inicial, Moraes mandou um recado na semana passada antes de começar a leitura do relatório do processo da trama golpista. A impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, disse o ministro. Nesse domingo Tarcísio foi além ao atacar frontalmente Moraes. Não demorou muito para ser rebatida em praça pública pelo decano do STF, que escreveu em uma rede social: o que o Brasil realmente não aguenta mais são as tentativas sucessivas de golpe de Estado que ao longo da sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições de 2026, tá? Isso aqui é muito importante também, tá? Aqui na matéria tem a visão do Centrão também, como eu disse no vídeo anterior, também não ficou nem um pouco feliz ali com esses ataques aqui do Tarcísio ao STF, porque eles sabem como é que funciona o jogo. Se você começar a bater muito de frente com o STF, você não vai conseguir ser candidato, ou se você conseguir ser, você vai ter muita dificuldade para vencer uma eleição, e não era o que o Centrão queria. O Centrão desembarcou do governo Lula exatamente para ganhar a eleição com o Tarcísio. Então o Tarcísio, a partir de agora, vai ter que segurar essa língua aí. Se ele quiser realmente ser o candidato e quiser contar com a bênção do Centrão, tá? Então, para políticos experientes, o governador de São Paulo deveria atuar para aglutinar o apoio dos partidos de centro, adotando um tom mais moderado e não partindo para a direita radical. Esses observadores ainda consideram a hipótese do ex-presidente usar o seu afiliado político apenas para esticar a corda com o STF e depois descartá-lo. De um jeito ou de outro, uma coisa é certa: colocar Bolsonaro acima de tudo pode até ser um caminho para Tarcísio se manter no páreo da direita para concorrer ao Planalto no ano que vem. Mas não garante que o governador de São Paulo conseguirá viabilizar o sonho de vestir a faixa presidencial. Então, vários recados foram dados aqui, tá? E recados claros, explícitos, recados de ministros do STF, recados provavelmente de caciques do Centrão, provavelmente. Cara, o Globo, ele tem acesso a toda essa galera, tá? Tem acesso direto aos ministros do STF, tem acesso a todos os caciques do Centrão. Então, os recados foram todos dados aqui, tá? Tarcísio exagerou, Tarcísio foi além do que deveria, radicalizou, e agora, essa semana, ele vai ter que pedir a bênção pra galera. Vai ter que pedir pinico, vai ter que pedir desculpas, vai ter que flexibilizar, talvez até publicamente vai ter que dar alguma declaração dizendo que exagerou, que subiu muito no tom. Tarcísio, ele tá ali, né, entre a cruz e a espada, né? Ou ele fica ali naquela posição moderada e nunca vai ser aceito pelo bolsonarismo, ou ele radicaliza, começa a ser aceito pelo bolsonarismo, só que aí dinamita pontes com o STF e com o Centrão. Realmente a posição do Tarcísio é uma posição muito complicada, mas eu acho que o caminho dele tem que ser o caminho, se ele realmente quer ser presidente, vai ter que ser o caminho moderado, vai ter que ser o caminho ali de pedir bênção para o STF, pedir bênção para o Centrão, ficar mais sossegado e deixar que a galera do Centrão ali dobre o Bolsonaro e a família dele ali, force ali a família a apoiar o Tarcísio. Esse é o caminho, tá? O caminho de radicalizar ali não é bom para o Tarcísio, é péssimo para ele, tá? Então, ele tem que entender isso, e acho que o recado foi muito dado aqui nesse final de semana. Você quer realmente ser o candidato que vai enfrentar o Lula? Essa postura de ontem você não vai poder ter mais. Os recados do STF, os recados do Centrão estão deixando isso muito claro. Foi a última. Foi a última. Se você fizer isso de novo, queridão, a casa vai cair para você, tá? Você vai ter todo o apoio do bolsonarismo, mas você não vai conseguir apoio de mais ninguém. Você vai ficar isolado aí com o bolsonarismo e pode esquecer aí suas pretensões presidenciais. Você quer ser presidente? Ou você vai ter que dar um jeito aí de flexibilizar o discurso, trabalhar nos bastidores ali para conseguir o perdão dos ministros, ou até mesmo vai ter que dar alguma declaração pública aí de que exagerou ali na hora H. Mas se continuar dobrando a aposta aí, ou não vai ser candidato, ou vai ser candidato, mas vai ser extremamente sabotado ali, vai ter muito pouca chance de vencer, tá? E essa é a minha visão e é o que eu entendo aqui dos recados que foram dados aqui pela reportagem, tá? Não se iluda. A visão que o Globo está trazendo aqui
é a visão do STF, é a visão dos caciques do Centrão. Então o Tarcísio se queimou bastante ontem e ele vai ter que escolher se ele vai querer agradar o Bolsonaro e o núcleo mais radical ali, mas correndo o risco aí de minar suas pretensões políticas, ou se ele vai ter que, infelizmente, ali diminuir o seu discurso, voltar para o seu caminho moderado e arrumar encrenca com o bolsonarismo aí. Então essa vai ser a escolha difícil entre a cruz e a espada que o Tarcísio vai ter aí daqui para frente, tá? Eu quero saber qual é a sua opinião, qual é a sua visão, o que você acha que o Tarcísio deve fazer? Você deve manter essa mesma linha que ele teve ontem, radicalizar, dobrar a aposta, ou você acha que não, que ele tem que realmente baixar a bola, vai ter que jogar o jogo como tem que ser jogado, se realmente ele quiser ter alguma chance no ano que vem? Diga aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua percepção. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, manda para seus amigos, manda para seus conhecidos para eles entenderem aqui a sinuca de bico que o Tarcísio se enfiou, principalmente em relação aos ministros do STF e aos caciques do Centrão. Então, clica no botão de compartilhar, manda para seus amigos, para seus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor o que está acontecendo nos bastidores aí da política brasileira. Se você gostou desse conteúdo, não esquece também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.